Olá, eu sou Igor Cunha, mestrando do Prof. Bio da UFPE, Centro Acadêmico de Vitória, e agora vou apresentar o trabalho resultante do projeto de intervenção intitulado As Organelas Endossimbióticas e o filme Star Wars Ameaça Fantasma, que foi orientado pelo professor Cristiano Chagas. Para iniciar falando algumas questões importantes aqui da introdução, falamos um pouco da falta de conexão do conhecimento científico ensinado nas escolas com o cotidiano e a cultura dos alunos. Né? Falamos aí da carga, né, dos conhecimentos iniciais que os estudantes trazem consigo e que, diante da situação da sociedade que vivemos atualmente, os estudantes precisam ver na escola algo interessante e relevante na vida deles. A gente vê que os filmes da franquia Star Wars podem ser considerados como do gênero ficção científica ou ficção fantástica, e esse tipo de filme pode trazer conteúdos científicos, pode trazer uma carga de conteúdos científicos de forma que possa ser usado dentro de uma situação pedagógica e, sendo assim, trazendo uma vantagem de ser mais atrativo. Esses filmes podem ser usados também pela perspectiva do ensino por investigação, servindo como material experimental inicial para a simulação da realidade. Né? Então, os objetivos do nosso trabalho foram investigar conteúdos científicos do filme Star Wars, conhecer os princípios da teoria endossimbiótica e da produção de energia nas células, compreender os principais conceitos que envolvem a evolução das células eucarióticas de forma lúdica e atrativa e avaliar a aplicação da atividade investigativa envolvendo o filme Star Wars. Os procedimentos, né, referentes aí ao nosso trabalho envolve a escola Erém Governador Eduardo Campos, situada no município de Joaquim Nabuco, Pernambuco, e o nosso público-alvo foram alunos do primeiro ano do ensino médio. A gente trabalhou com um número de 18 alunos que estavam, né, presentes nas aulas, com a faixa etária de 15 a 17 anos. E dando uma ênfase na questão do ensino híbrido, pois a gente alternou momentos presenciais com atividades remotas. Sobre o filme selecionado, o filme intitulado Star Wars, Episódio 1, Ameaça Fantasma, do ano de 1999, do diretor George Lucas. Esse filme, especificamente, foi escolhido por por fazer referência à teoria endossimbiótica de Lee Margulis, que está presente nos livros e no currículo de biologia do primeiro ano, falando aí sobre a evolução dos eucariotos, falando sobre essas organelas, as mitocôndrias, os cloroplastos. Então, essa referência motivou a seleção do filme. Então, os conteúdos abordados foram o citoplasma, a evolução das células eucariontes, a teoria endossimbiótica e as organelas endossimbióticas, as mitocôndrias e os cloroplastos entraram aí na nossa atividade como um conteúdo importante. As etapas, né, que foram executadas pelo nosso trabalho se iniciaram no dia 10 de novembro de 2020, com a aplicação dos questionários, né, a fim de levantar os conhecimentos iniciais dos alunos através do Google Forms. Então, essa atividade foi uma atividade remota, que aí levou o tempo de 1 hora a aula apenas para ser feita. A segunda etapa ocorreu no dia 11 de novembro, com a exibição do filme, levando 4 horas aulas e sendo uma atividade presencial. A terceira etapa, no dia 18 do 11, que foi a elaboração das hipóteses iniciais, né, com presencial, com os cadernos dos alunos e de forma remota através do Google Forms para os alunos que não estavam presentes. Essa atividade levou 1 hora. A quarta etapa foi no dia 19 do 11, com a aula expositiva dialogada,
utilizando o quadro e sendo uma atividade presencial, levando 2 horas aula. A sexta etapa, no dia 24 de novembro, foi a gravação do podcast sobre o filme. A gente utilizou o Google Meet e fez a edição pelo programa Audacity. Foi uma atividade exclusivamente remota, levou 3 horas aulas para a gente executar, e por último, a última etapa, a etapa número 5, no dia 25 de novembro, com a revisão das hipóteses, a partir das respostas iniciais dos alunos, utilizando os cadernos e também o Google Forms, sendo também presencial e remota, dependendo do aluno que estava presente ou que estava em casa. Levou 1 hora a aula. Vale ressaltar aí, diante dessas etapas, que a gente conseguiu executar o projeto em 3 semanas e a gente precisou de 12 horas aula. Durante essas 3 semanas, a gente alternou entre atividades remotas e presenciais, totalizando aí essa quantidade de 12 horas aula. Agora, a exibição do filme, que está sendo mostrada nas imagens, vai ser mostrada agora, teve a participação de 13 alunos. A gente colocou perguntas norteadoras sobre o filme, para que os alunos prestassem atenção em pontos específicos do filme. Então, a gente perguntou o que é o conceito da força no filme e o que são as midi-chlorians, que vai estar relacionado com o assunto que a gente queria que eles observassem no filme. Tá? Então, aí, seguindo os protocolos, de acordo com as imagens, os alunos estavam presentes nessa atividade e vocês podem perceber a utilização de projetor, a utilização do notebook e a utilização da caixa de som para a exibição do filme na própria sala de aula. Após a exibição do filme, foi estimulada a elaboração de hipóteses iniciais, né? Então, a pergunta norteadora foi como as células produzem energia, para que os alunos expusessem o que eles, né, imaginavam, o que eles saberiam sobre o assunto. Nessa etapa, a gente teve a participação de 15 alunos. E na revisão das hipóteses, que foi no momento seguinte, né, a aula expositiva, a gente teve a coleta de 8 respostas. Essa imagem aí também do momento de sala de aula, o momento presencial, mostra a aula expositiva dialogada, também seguindo os protocolos das aulas presenciais nas escolas do governo do estado de Pernambuco. Também a gravação do podcast está sendo mostrada aí o momento em que os equipamentos foram utilizados e uma imagem do aplicativo do Spotify, onde o episódio já está disponível, já foi divulgado para os alunos, está intitulado de As Midi-chlorians em Star Wars. Então, os alunos que não participaram da atividade puderam ter acesso ao podcast que já está disponível e já foi divulgado pela internet. Observando os questionários, aí a gente vê alguns resultados, né, da coleta desses dados. A gente teve 18 participantes, né, 18 alunos respondendo a essas perguntas. A gente perguntou sobre a dificuldade de acompanhar as aulas remotas. Então, a gente observa que a maioria acompanhou as aulas remotas, mas com certa dificuldade. 55,6% dos alunos responderam dessa forma. Sobre a diferença entre procarioto e eucarioto, a maioria dos alunos afirmaram que não saberia responder. Não saberia diferenciar, tá, esses dois tipos de seres, né, esses conceitos. Sobre a produção de energia, houve uma resposta afirmativa de 77,8% dos alunos dizendo que saberia responder algo sobre produção de energia. E sobre as organelas, as mitocôndrias e cloroplastos, a gente teve a resposta afirmativa também de 70%, na verdade, uma resposta negativa, de 77,8% dos alunos dizendo que não saberiam responder sobre organelas e cloroplastos. Sobre o conceito de célula, pelas respostas que os alunos
inseriram, né, na atividade, a gente pôde perceber que boa parte dos alunos conceituaram de alguma forma a célula, tá? Mas 22% dos alunos não conseguiram conceituar, né, o mínimo sobre célula e ainda assim apareceram alguns conceitos equivocados, né, como partículas e micro-organismos sendo termos utilizados para se referir às células. No próprio questionário também a gente perguntou sobre o acesso às mídias, né, utilizadas pelos alunos. A gente vê que as mídias predominantes são TV, né, televisão, redes sociais, né, e páginas da internet, com 83,3%, né, cada um desses itens sendo respondido pelos alunos. Os filmes, que é uma das mídias utilizadas nesse trabalho, correspondeu a 77,8% das respostas dos alunos, né, como sendo a forma predominante de mídia acessada por eles, e o podcast aparece somente com 16,7% dos alunos como resposta de acesso. Analisando as respostas, né, das hipóteses, a gente viu que das respostas iniciais que os alunos deram, grande parte, né, das respostas falavam sobre os alimentos consumidos, né, para a produção de energia, como glicose, apareceu como um termo bastante utilizado, correspondendo a 26,6% da resposta. E analisando também a segunda etapa das hipóteses, né, a revisão das hipóteses pelos alunos, a gente viu que anteriormente não havia aparecido os termos oxigênio e mitocôndria, que apareceram, respectivamente, em 50% das respostas e 37,5% das respostas na segunda etapa das hipóteses, na revisão das hipóteses. Então, aí uma aluna falou, através das mitocôndrias que recebem a glicose e o oxigênio, transforma essas organelas transformam em energia e também em gás carbônico. Então, conceitos que não apareceram inicialmente apareceram na revisão das respostas depois da aplicação da atividade. Então, a gente conclui rapidamente, encerrando também o trabalho, agradecendo a atenção. A gente observou que as respostas iniciais foram influenciadas pelos conhecimentos iniciais e pelos assuntos abordados anteriormente, até porque glicose aparece dentro de bioquímica. Os filmes representam a parte significativa das mídias acessadas pelos alunos, de acordo com a resposta que eles deram. As variações da situação diante da pandemia mudaram a dinâmica da escola, interferiu diretamente na execução da atividade planejada. A gente observando o número de alunos em cada etapa, a gente pôde perceber que houve uma variação, né, significativa de alunos participantes em cada etapa. E a análise das hipóteses mostrou uma evidente modificação no conceito acerca da existência das mitocôndrias e o entendimento da participação do oxigênio na produção de energia, né, que antes eles apresentavam apenas a glicose, os carboidratos, né, os alimentos como conceitos, e o oxigênio também como fazendo parte do processo de produção de energia, apareceu somente nas respostas após a revisão das hipóteses. Das referências, né, que a gente utilizou, e agradecendo a atenção, muito obrigado. Assim a gente encerra a nossa apresentação nesse projeto de intervenção. Muito obrigado.